Olá, tudo bem? Recentemente nós estudamos o capítulo 10 do Evangelho de João, em uma das classes da Escola Bíblica Dominical aqui de nossa igreja. E nesse capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas, como o bom pastor. É óbvio que isso é uma linguagem metafórica, são figuras de linguagem, mas embora sejam metáforas, o seu sentido é bem real. Há um sentido espiritual muito profundo por trás desses títulos que Jesus aplica a si mesmo. Ele já se apresentou no capítulo 6 do Evangelho de João como o pão da vida. No capítulo 7 ele se apresenta como a água viva ou a água da vida. No capítulo 8 ele se apresenta como a luz do mundo. E agora ele se apresenta como o bom pastor. Nós sabemos, todos aqueles que têm familiaridade com o texto bíblico, sabem que a figura do pastor de ovelhas era muito conhecida do povo judeu desde as eras mais remotas desse povo. Grandes personagens de sua história, como Davi, como Moisés, como Jacó e tantos outros, foram pastores, exerceram esse ofício. E além disso, havia também, já desde o Velho Testamento, um sentido espiritual por trás dessa figura, porque muitas vezes, como por exemplo no Salmo 23, o próprio Senhor Deus é identificado como o pastor, aquele que cuida carinhosamente e em nível de detalhes do seu povo, daqueles que estão sob seus cuidados. E quando Jesus, então, no Evangelho de João, capítulo 10, ele se identifica como o bom pastor, eu queria destacar 4 aspectos aqui que essa figura, que esse título que Jesus aplica a si mesmo, algumas implicações, 4 implicações que esse título tem para nós, bem concretas e bem reais. Em primeiro lugar, o próprio Senhor Jesus explica que há um nível de intimidade muito profundo entre ele e suas ovelhas. Porque ele as conhece e as chama pelo nome. Elas também ouvem a sua voz e conseguem distinguir a voz de Jesus. Não é maravilhoso isso, meus queridos? Que no meio desse mundo com tantas vozes, essa cacofonia que nos assedia todos os dias, aqueles que estão em Cristo são capazes de discernir a voz de consolo, a voz de ânimo, a doce voz do Senhor Jesus, nos trazendo alegria, nos trazendo conforto nos momentos mais difíceis. E porque existe essa intimidade entre o Senhor e as suas ovelhas, ele as consegue reunir em torno de si, porque elas seguem a sua voz. As verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus seguem o seu comando e seguem a sua voz. Ele as reúne então em torno de si. E para que ele as reúne em torno de si? O texto responde, porque Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ora, o Senhor Jesus é o autor da vida, mas não é uma vida qualquer. Ele nos dá vida, mas é uma vida em abundância. Uma vida em abundância não significa apenas a dimensão material da vida, mas o sentido mais pleno da palavra. É uma vida cheia de propósitos, uma vida cheia de sentido, de significado, uma vida em que a gente pode experimentar, mesmo na adversidade, podemos experimentar a alegria, a paz, o consolo que vem do nosso sumo pastor. Mas Jesus também nos responde, nesse mesmo capítulo 10 do Evangelho de João, como é que ele consegue fazer isso. Como é que ele consegue dar vida abundante às suas ovelhas? Como é que ele consegue cumprir essa promessa? Porque ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então observe bem, Jesus não é como um demagogo, não é alguém que faz promessas que ele não é capaz de cumprir. Não, ele não está empenhando apenas a sua palavra, mas está empenhando a sua vida nessa promessa. Porque ele veio ao nosso encontro e se dispôs e efetivamente pagou o preço mais alto possível, entregando a sua vida para que nós pudéssemos ter vida em seu nome e vida abundante. Meu querido, avalie o mundo ao seu redor. Não parece a você, assim como parece a mim, que esse mundo, olhado de uma perspectiva humana, é um mundo caótico, um mundo incerto, sobre várias dimensões que você olhar. Há incerteza na questão política, há incerteza na questão da economia, há incerteza no tocante à vida familiar. Nós estamos cercados, humanamente falando, olhando para a realidade que nos rodeia, cercados por incertezas. Mas, no entanto, aqueles que estão em Cristo podem desfrutar do consolo do sumo pastor. E ele nos assegura na sua palavra que ele faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que estão assentados em seu nome, aqueles que amam e que atenderam ao seu chamado. Portanto, meu querido, se você olha para esse mundo de incertezas e isso te amedronta, isso tira o seu sono, isso tira o seu sossego, isso te preocupa de alguma maneira, então eu quero te convidar essa noite mesmo, ou quando você ouvir esse vídeo, que você possa se reconciliar com o sumo pastor. Porque ele veio para nos dar vida, ele veio
por mim e por você, para que todos que estão nele possam ter vida em seu nome e vida realmente abundante. E essa vida essa vida abundante, essa vida eterna, nós já começamos a desfrutá-la dela hoje mesmo. Mas também há uma herança eterna que não se murcha. E nós sabemos que em Cristo, então, mesmo quando tudo aqui terminar, nós ainda estaremos na eternidade com o Senhor, de modo que essa vida, essa promessa de vida é para aqui, mas é também para a eternidade. Que Deus te abençoe com essa palavra, meu querido.